Para falar mais sobre este assunto, chamo agora Esteves Colnago, que é diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras. E também já foi ex-secretário do Tesouro e ex-ministro do Planejamento. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço muito aí a oportunidade. Efeitos diretos desta medida, por que consterna tanto o setor por não ter sido avisado deste bloqueio e contingenciamento no seguro para o agronegócio, para as lavouras, por aqui no Brasil? Gabriel, a gente já vem preocupado com a questão do seguro rural já talvez uns 4, 5 anos. O seguro rural em 2020, 2021 chegou a cobrir em torno de 14, 13,5 milhões de hectares. De lá para cá, ele vem caindo. Então, hoje ele está cobrindo apenas 7 milhões de hectares. Então, assim, é muito pouco. A gente está falando de algo em torno de 14% da área plantada. Então, para um país que tem talvez uma dependência muito grande do agronegócio no crescimento do seu produto interno bruto, se a gente pensar no agronegócio como um todo, a gente está falando talvez em torno de 23, 25%, né, que é um setor muito dinâmico, muito importante para a economia. Então, essa pouca cobertura do seguro nos preocupa demais. E, aliado a isso, você tem uma crescente concentração do seguro em poucos estados, basicamente ali Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, que são estados que, o mundo como um todo, mas em especial esses estados, principalmente ali Rio Grande do Sul e Paraná, eles estão sofrendo mais com as mudanças climáticas. Então, você tem uma redução muito forte no seguro e uma concentração do seguro, o que são dois pontos muito preocupantes, porque a gente perde a capacidade de reduzir o risco, né, da indústria como um todo. Você perde o que a gente chama de mutualismo, né? Risco este que foi evidente, por exemplo, no ano passado, com a quebra de safra de algumas culturas. Este ano até tem mais facilidade para que seja entendido como a safra, por exemplo, da soja, que é um dos principais produtos exportados pelo Brasil. Mas se nós olharmos para um passado recente e para as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo setor, com alto endividamento, com quebras de safras constantes, você imagina que seja por isso um ponto sensível na relação do governo com o setor? Não, eu não acredito nisso. Eu acho que o governo ele vem passando por dificuldades orçamentárias, né? A gente está vendo, o, de certa forma, a luta, né, em especial da área econômica, para buscar mais recursos e essa dificuldade que eles estão tendo acabam se espelhando na necessidade de fazer cortes, né? O problema é que o corte no seguro rural é um corte estrutural, né? Você está falando de um setor que é muito importante para a economia, que vem trazendo, onde você tem o superávit da balança comercial, grande parte é feito pelo agronegócio, é um setor muito competitivo e é um setor que, de certa forma, se a gente olhar para os estados que crescem mais do que a média do PIB nacional, ou seja, são os motores do crescimento do país, basicamente a gente vai ver estados que têm uma dependência maior do agronegócio. Então, quando você tem uma redução no seguro ofertado para os agricultores, o que você coloca são os agricultores cada vez mais expostos a perdas de produção, dificuldade de pagar o banco, e aí você acaba criando uma bola de neve, né? Eu fico devendo ao banco, preciso eventualmente ter uma renegociação para que o banco volte a me emprestar, pego talvez uma taxa de juros mais alta, enfim, você cria ali um problema que talvez no limite você comece eventualmente a tirar agricultores da área de produção. E a gente não pode correr esse risco, né? Para a gente entender um pouquinho da estrutura do setor, o quanto isso representa na receita gerada por uma safra, por uma cultura? São valores proibitivos que às vezes até desincentivam a cultura de determinada cultura, ou apenas significaria uma redução das margens e essa exposição maior ao risco? A gente pode, de uma forma geral, imaginar que o seguro ele vai custar talvez de 7 a 9% do valor segurado. E aí, por isso que é tão importante você ter o programa do governo, que é o PSR, que ele vem para reduzir esse valor que vai ser pago pelo agricultor. Então, o preço que equilibraria o mercado seria esse 7 a 9. Você tem o auxílio do governo que reduz esse valor em 20, 30, 40%, dependendo da produção que ele quer proteger. Então, e isso também
está sendo agravado, é 7, 9%, por isso que você falou, a gente tem uma mudança climática muito presente, a gente está tendo um aumento de concentração do setor segurador em estados muito expostos ao risco climático, então, efetivamente, a gente precisa que o governo entenda que isso é uma política estruturante para o crescimento da economia no médio e longo prazo. A gente precisa, na realidade, ampliar a área segurada para que o prêmio cobrado no seguro ele fique menor, tenha um acesso maior a todos os produtores e a gente, de alguma forma, não tenha ou mitigue esse risco do agricultor ficar inadimplente junto à instituição financeira e ter dificuldade de financiar a sua próxima safra. Perfeito. Por conta das dificuldades fiscais da administração pública, não são novas, mas estão cada vez chegando mais próximas de um ponto de disrupção, um enforcamento das contas, talvez já previsto para 2027. Para fechar as contas deste ano, o governo fez o contingenciamento e bloqueio de 31 bilhões de reais, mas caso, por exemplo, as medidas do IOF para aumentar a arrecadação de forma imediata não sejam aprovadas, por exemplo, caiam no Congresso Nacional, a gente pode ter que tirar 20 bilhões dessa conta, motivando mais bloqueios e mais contingenciamentos do orçamento. Você vê risco de o setor de agronegócio sofrer ainda mais com essas restrições orçamentárias? Sim, esse risco existe, né? O que a gente entende aqui como confederação é que existem medidas de curto prazo que eventualmente poderiam ser olhadas com mais atenção pelo governo, que poderiam ajudar a atravessar esse ano. A gente tem os dividendos das estatais que poderiam ajudar. Você tem toda uma mudança de marco regulatório do setor de petróleo que poderia trazer mais recursos. Você tem eventualmente novas concessões que não estão precificadas no orçamento. Então, você tem uma questão que é uma questão de curto prazo, de curtíssimo prazo, que seria sobreviver a 2025, e aí sim, você tem medidas que precisam ser olhadas de uma forma mais estrutural de 2026 em diante. E aí, necessariamente, você acaba tendo que olhar para as questões de despesa, né? Porque a gente vive num país em que o volume de tributos cobrado já é um volume muito expressivo. Então, essa margem para aumento de tributação é uma margem já muito pequena, já tem um bom tempo. Então, meio que a gente está chegando no limite em que novos aumentos de tributos levam, efetivamente, a uma perda de competitividade para a economia. Perfeito. Essas medidas estruturais, elas teriam de ser necessariamente tomadas neste 2025? Há espaço para mais discussão, já que parece que governo e Congresso não chegaram ainda a um consenso? O ideal é que se discuta esse ano, né, porque muitas das medidas, às vezes, você precisa ter mudanças tecnológicas, ou você, dependendo se for uma questão efetivamente tributária, você tem um princípio da anualidade, você tem a noventena, então você tem um conjunto de amarras que levam ali a medida ela demorar um tempo a entrar em vigor. Então, o ideal é que se discuta esse ano junto ao Congresso, para que a partir do próximo ano, você entre em medidas estruturais olhando para a despesa. Acho que não tem como não olhar para a despesa. E como essas despesas que estão crescendo, em grande parte são despesas obrigatórias, são despesas que a discussão é uma discussão mais difícil. Então, ela envolve ali, às vezes, a área de saúde, a área de educação, a área de abono, que é um benefício social, que é um abono, enfim. Você tem um conjunto de despesas que efetivamente são de difíceis de discussão, mas que precisam ser discutidas, né? Perfeito. E aí, por exemplo, a gente está chegando na metade do ano, muita especulação sobre plano safra. A gente está com uma taxa de juros na casa dos 15% e conforme ela sobe cada vez mais, fica mais custoso subsidiar o crédito para o agronegócio. Pode ser que o governo opte por reduzir estes subsídios por conta dessa demanda tão intensa e justamente por conta do custo dessa medida e um momento de restrição fiscal. Quais seriam os impactos? Como vocês acompanham este tema? É um ponto de muita discussão entre o setor? É um tema que nos preocupa muito. A gente está para ser lançado o novo plano safra e é o que você falou. Essa taxa de juros mais alta, ela encarece ali o quanto que o governo pode dar de subsídio, né? Quanto que ele pode reduzir a taxa em relação àquilo que é cobrado da economia como um todo, que está em 15%, que é uma taxa bem pesada. Até em termos reais, a gente deve estar falando de uma taxa em torno de 9% em termos reais. Então, é uma taxa pesada para qualquer setor e, em particular, para o setor de agronegócios, né? Que muitas vezes você tem uma produção ali no interior do país, em Mato Grosso do Sul, que ainda assim você tem todo um custo de logística para levar essa produção para um porto, para aí sim você conseguir exportar.
Então, a gente precisa dessa competitividade no agronegócio para que o nosso produto efetivamente continue sendo acessível e competitivo no resto do mundo. Então, nos preocupa demais. Perfeito. Isso já foi discutido com vocês, talvez a possibilidade, ou ainda estão alheios, estão esperando apenas para a apresentação do plano daqui a pouco? Estamos muito próximos da apresentação do novo Plano Safra. Isso, a gente encaminhou ofícios, né, demandando em especial um aumento ali do orçamento do PSR. O número, vou falar que é o número ideal, mas o número que a gente vem discutindo, inclusive junto com a CNA, em torno de 4 bilhões. Então, a gente já tem talvez uns 4 anos que o orçamento está em torno de 1 bilhão. Então, 1 bilhão está se mostrando efetivamente insuficiente para atender as necessidades da agricultura com relação ao seguro. E esse ano a gente realmente foi surpreendido por esse corte aí de quase 500 milhões, num orçamento de 1 milhão, sendo que tinha sido empenhado 250 milhões. Então, a gente tinha, até o resto do ano, 850 milhões para serem utilizados. Com esse corte, a gente perdeu quase 55% daquilo que ainda restava de verba orçamentária para o resto do ano. Então, nos preocupa esse ano e nos preocupa a próxima safra e os próximos orçamentos, né? Perfeito. 4 bi parece factível agora com esses novos cortes. Vocês estão esperançosos de que a demanda seja atendida, talvez? Ficou mais difícil, né? Sim, a gente vai tentar ajudar o governo a talvez indicar espaços, mas realmente a gente não vê um espaço sem que se discuta de uma forma mais estrutural a questão dos gastos e, eventualmente, pensar em alguma coisa de tributação, mas nos parece que a gente está chegando ou já chegou no limite da tributação. Então, efetivamente, agora é um dever de casa mais difícil, que é olhar os gastos estruturais, né? Perfeito. E, por exemplo, em parte dessas discussões de gastos, nós sempre mencionamos, sempre retoma a discussão sobre benefícios tributários e, em parte, o setor de agronegócio se beneficia bastante desses benefícios tributários, destes gastos tributários. É uma relação dúbia, um paradoxo de cortar gastos tributários, tentar auxiliar o setor. Qual seria o caminho ideal, olhando para agronegócio, para tentar equilibrar essas contas, por favor? O ideal nessa questão de benefícios tributários seria olhar benefício a benefício. A gente tem benefícios que se arrastam talvez há 30, 40 anos. É tentar entender se esses benefícios ainda se fazem necessários. Isso é uma discussão longa dentro do governo. A gente sempre tem e teve muita dificuldade, às vezes, de cortar benefícios específicos. Por isso que, às vezes, você tenta caminhar por um corte linear, que tecnicamente não é o melhor corte, mas talvez no curto prazo e num corte, num percentual não tão expressivo, seja o caminho menos difícil de percorrer. Às vezes é mais fácil você fazer um corte de 5, 10% em todos os benefícios, embora alguns benefícios justifiquem existir, do que você fazer cortes muito profundos ou eventualmente eliminar alguns benefícios que não se justificam mais. Mas não tem como escapar dessa discussão mais estrutural de falar assim, o que ainda justifica permanecer como subsídio? Perfeito. Esteves, muito obrigado pela ajuda em entender, claro, os impactos deste bloqueio e contingenciamento bastante expressivo no seguro rural e essas discussões para o Plano Safra que se avizinha à apresentação. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe agradeço muito por estar aqui conosco nesta sexta-feira. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade. Muito boa tarde. Agradecido. Uma ótima tarde a você.